Começando agora mais um episódio do nosso podcast, o Henricast, um episódio para você que é advogado e quer enriquecer na advocacia. E hoje aqui ao meu lado trouxe ninguém mais, ninguém menos que Will Kennedy, aluno da mentoria, cliente da nave, cara, um cara fantástico que fecha mais de 200 contratos por mês no previdenciário. Willzão, cara, bem-vindo. Obrigadão pelo aceite de ter vindo aqui. Satisfação nossa estar presente. Eu agradeço o convite ao Henrique pela oportunidade, o Pedro também, em nome de quem eu estendo os demais cumprimentos a toda a equipe e os profissionais aqui do escritório. Show, tamo junto, viu? Hey, vamos lá prosear aqui. Cara, eu sou um fã da sua história, acho que eu já te falei isso antes, que você atua em uma área que você conseguiu vencer em uma área só de êxito, né? Me conta um pouco mais aí sobre sua história, como é que você começou lá do menos um, né? Como é que foi? Ou você veio de família rica, com pais milionários, como é que foi seu começo de vida? Quisera eu ter essa oportunidade, mas a minha história é uma história simples de alguém que realmente começou na escassez, sem muitas oportunidades e privilégios. Eu lembro quando eu comecei a despontar na vida, quando eu tive a oportunidade de ser aprovado na faculdade para cursar Direito como bolsista. Então, desde os primórdios da minha vida, já na tenridade, eu percebi que eu precisava ser melhor do que os outros pela circunstância em que eu estava inserido, pela privação de acesso, de relacionamentos e de conhecimentos importantes que eu precisava ter para vencer na vida. Então, eu digo que o momento mais importante que eu tive foi realmente quando eu decidi mudar de vida. E decisão não é quando você começa a ter sucesso em relação a realizações, mas é quando você decide na sua mente pagar o preço que é preciso para alcançar aquilo que você idealizou. Show de bola, Will. Cara, é fantástico, né? A gente começar do zero ali. É claro que sim, eu sempre falo, se eu pudesse pedir para Deus ser nascido rico, eu pediria. Óbvio, né? Com certeza. Mas como não foi esse o caso, eu vim do zero e isso me ensinou muitas coisas que às vezes quem já nasce ali em berço de ouro talvez não teria a mesma experiência que a gente teve, né? De crescimento, de melhora na capacidade de pensar, de argumentar e de ver o mundo de outras formas, né? Mas e na advocacia, como é que foi que você começou? Foi sempre no previdenciário ou você namorou com outras áreas antes? Como é que foi? Então, eu sempre gosto de fazer essa retrospectiva e lembrar das oportunidades que eu tive de estágio, porque quando eu olho para a minha trajetória profissional, eu vejo que desde a tenridade e os momentos iniciais da faculdade, eu direcionei essa minha capacitação profissional para trabalhar com demandas em massa. Então, eu tive o privilégio de estagiar hoje em uma das maiores bancas aqui do estado de Goiás. Não sei se eu posso citar o escritório, que é o escritório do Jacó Coelho. Conheço demais. Então, inclusive, querendo você aqui, viu? Doutor Jacó, queremos ele aqui no nosso podcast. Maravilha. Então, ali eu pude experimentar como que é trabalhar com essa demanda massiva de gerenciamento de pessoas e de oportunidades. Muito embora eu não estivesse à frente ali num departamento específico de peticionamento, mas eu pude visualizar aquela operação de perto e entender que se o Jacó ele pôde conquistar, eu também poderia. E posteriormente, quando eu passei num concurso para estagiar em um órgão público, coincidentemente também nessa área para trabalhar com demandas em volume, que foi no prévio. Sim. Então ali eu tive a oportunidade de verticalizar esse meu conhecimento no prévio e futuramente na advocacia eu também teria sucesso nessa área. Tipo, cara, isso que você falou eu acho muito bonito, porque a maior virtude das pessoas é a gratidão, né? Pelo que eu tô vendo, você tem realmente uma grande gratidão pelo Dr. Jacó, de ter te dado a oportunidade enquanto estágio, ter te ajudado ali naquele começo. E o Jacó Coelho Advogados, né? Cara, não conheço ele pessoalmente, do Jacó, mas eu sempre vi a história dele de longe, né? Você passa em frente ao escritório, um prédio gigante, você fica, caramba, que loucura isso daqui, né? Verdade. E aí isso te inspira, mesmo que seja à distância, você só ouve falar sobre Jacó Coelho, advocacia, aquelas coisas, você fica, cara, alguém pertinho de mim aqui na minha cidade chegou onde eu quero chegar um dia, então é possível. A gente validou, né? Exatamente. E eu vejo que a vida prepara você, num primeiro instante você não consegue entender o porquê das coisas, por que as coisas acontecem daquela maneira, mas quando você olha para trás, você percebe que a vida de alguma maneira capacitou você para aquele momento futuro, você ter tido essas experiências que foram cruciais hoje para o sucesso, né, na advocacia. Então, exatamente. E sobre isso, né, da gratidão,
Eu trabalhei muito com a juíza, dela eu não vou falar o nome porque tem muita gente que não gosta dela. E, cara, ela realmente era muito rígida, brigava muito ali com os estagiários, era muito brava mesmo. É o jeitão dela. Só que ela ensinava muito. Só que o cara entrava lá e o cara que não queria crescer na vida profissional, ele via aquilo como algo ruim. E a juíza chata, tá brigando comigo, tá mandando. Só que eu via aquilo como uma lição. Porque, pô, ela é juíza, por mais que ela tenha esse jeitão aí estressado, bravo, todo mundo tem medo dela, alguma coisa eu posso aprender com ela sobre questão de disciplina, sobre questão de se organizar. E quando eu virei advogado, muito do que eu aprendi lá enquanto estagiário, eu trouxe para advocacia. Olha só. Porque eu não fui o cara que ficou achando ruim, que saiu falando mal dela. Cara, para mim, ela me ensinou bastante, por mais que é o jeitão dela de ser brava, ela é juiz, ela pode. Olha só, verdade. Então tá no direito dela. E eu sou muito grato também, que para mim é uma das virtudes mais importantes que o homem pode ter, né? Que é a gratidão. Isso é verdade. E quando eu olho para trás, eu vejo também que essa aptidão técnica e operacional que eu pude assimilar nessas oportunidades de estágio, por mais contraintuitivo que pareça ser, foi um gargalo que eu tive na advocacia. Porque eu aperfeiçoei a técnica no direito previdenciário, porém, eu nichei muito para produtos que têm uma complexidade maior e eu fiquei refém da minha própria operação. Porque eu não conseguia escalar esse produto, não era duplicável como eu queria que fosse. E isso no Prev. Exatamente. Cara, pegando esse gancho aí, me conta Isso é um erro? Foi um erro grave que você cometeu? Ou você acha que foi só uma falha, um deslize ali? Porque é bom falar sobre erros, né? Porque o povo pensa que quem tá lá em cima não errou. Cara, quem tá lá em cima, igual hoje você tá com 200 contratos ou mais, né, do que isso, por mês, a gente deve ter errado bastante, né? Com certeza. Eu vejo que o erro foi pro momento que eu estava. Porque se eu tivesse um olhar mais de uma perspectiva estratégica e gerencial, eu tivesse focado mais em produtos escaláveis, com uma entrega mais simplificada, porque, consequentemente, eu teria um facilitador para contratar pessoas com o orçamento que eu tinha naquele período. Então, eu acredito que esse foi um erro que eu tive lá atrás, mas que eu corrigi essa rota justamente para entender que a definição do produto ela é também importante. Eu costumo dizer que hoje são 3 pilares que eu julgo importante para o sucesso na advocacia, justamente você entender sobre tráfego, Sim. mas também saber definir o seu produto e como você vai entregar isso. Então, essa entrega ela é importante. Então, eu vejo que lá atrás, quando eu nichei muito para produtos mais complexos, para atuar como uma boutique jurídica, eu vejo que hoje seria um caminho diferente que eu tomaria. Justamente para focar naqueles produtos mais simples, para eu conseguir performar mais rapidamente e contratar pessoas que têm um nível de conhecimento técnico menor, mas Isso. consequentemente com um custo mais baixo. É porque o pessoal durante a faculdade ou no começo da advocacia tem aquela ilusão de que eu tenho que cobrar high ticket, tenho que ser um escritório boutique. Já ouviu falar assim, né? Exato. Escritório boutique. Aqui em Goiás tem muito isso, né? É chique falar isso, né? É chique falar isso, meu escritório é boutique. Cara, faz sentido, né? Mas é um modelo de advocacia que, na minha visão, pelo menos, dá muita grana, é claro, mas tem 2 pontos negativos que eu vejo que, para mim, não seria interessante no começo da minha profissão. Primeiro, a barreira de entrada é maior. Para você ser boutique, você tem que ter já o QI, né? Que é o que indica, que é o famoso network ali, parentes, tem que ser influente. Para mim, o Henrique ali, 2020, que era lascado, não tinha R$1 no bolso, não tinha como eu ser boutique se eu não era boutique nem na vida pessoal, pensando na profissão. Né? E o segundo ponto é que a maioria dos escritórios boutiques, eles requerem muito a pessoalidade do advogado. Então, hoje, lá no RA, na operação, tudo roda sem o Henrique precisar estar lá. Eu estou porque realmente estou imerso ali dentro, mas se eu viajo, igual fui para Disney, Dubai, cara, roda normalmente, porque o cliente não contrata o Henrique, ele contrata o RA. Lá com você também é assim, né? Exatamente. E eu vejo que existem situações que aconteceram na nossa vida que são fatos que motivam você a persistir. Antes aqui de iniciar o podcast, eu estava conversando com o Henrique sobre esse ponto, que foi justamente um ponto de reflexão que eu tive na vida, quando lá ainda no escritório, na sua fase inicial, eu não tinha recursos financeiros para que isso pudesse prover a minha manutenção. Então,
eu fui pra Romaria. De Trindade aqui, né? Isso. E aí, Aí eu... como é que foi lá? Não, Conta aí, o cenário conta aí. foi assim, muito... Ó, peraí, essa história aqui é boa, viu? Mas explica pra quem não conhece o que é Romaria de Trindade, porque o pessoal que tá vendo isso aqui, que não é de Goiás, talvez não entenda ali. Maravilha. Então, a Romaria é justamente essa peregrinação que tem dos católicos, né? Um certo período do ano aqui em Trindade, em que eles se deslocam até a região central ali para professar o seu credo, a sua fé. E eles passam ali na ciclovia, que fica na GO, e tem pessoas que ficam ali vendendo água, vendendo, enfim, várias oportunidades ali de alimentação. E eu me vi naquele cenário vendendo água sem muitos recursos. E muitas pessoas que passavam ali, que me conheciam, elas viravam a cara para o outro lado, justamente porque eu estava naquela condição. Então você percebe que existe uma barreira, um abismo social, que as pessoas elas se veem naquele lugar e olham para quem está ao seu lado como se fosse uma mão amiga e elas viram as costas para você. Isso é horrível, né, cara? É muito ruim. Eu já passei por isso também. Só que, cara, eu sou muito cristão, né? Então a gente sempre tenta entender pelo lado bíblico das coisas. E às vezes é o que Deus realmente quer, né? Que a gente passe por isso para aprender alguma lição, aprender alguma coisa ali. Então talvez você ter vivido isso de pessoas que te conheciam virando a cara para você, isso te ensinou alguma coisa. Com certeza te ensinou que te evoluiu na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida enquanto homem, marido, esposa, enfim, é verdade? Exatamente. E eu percebi que quando você se vê imerso nesse lugar de escassez, você percebe que existe uma tênue linha que separa você da falta de recursos para o apogeu da sua vida. E é justamente a sua capacidade de decisão, porque quando você aparece e você paga o preço que precisa ser pago, as coisas começam a dar certo na sua vida. Sim. Cara, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar sobre hoje. Hoje, como que é a estrutura do Will? Como que é a sua equipe? Você me deu um hack massa, viu? Deu um hack lá do pessoal dos estagiários, porque para todo mundo tá difícil contratar pessoas boas. Hoje em dia, a gente passa por uma fase, não é só na advocacia. Eu, por um tempo, imaginei que fosse só no meu escritório, né? Mas eu fui ver com outros empresários, com outros advogados, que está assim no país inteiro, que é a escassez de mão de obra, mas não de mão de obra de pessoas, mas pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem servir ali durante um momento para depois serem servidas, né? Isso tá bagunçando ali o mercado inteiro, então você me deu um insight muito massa, que é contratar um tipo ali de profissional, que isso aí eu vou aplicar. Conta aí, como é que tá hoje lá no seu escritório? Maravilha. Então, hoje lá no nosso escritório, a gente busca muito realizar algumas ações que são específicas para engajar o nosso time, porque hoje eu conto com uma equipe de cerca de 10 pessoas ali na nossa operação e eu vejo que existem fatores de endomarketing que eu posso utilizar justamente nessa comunicação interna para que eu tenha uma sinergia maior com o meu time. Porque quando você está à frente de pessoas, você percebe que esse elemento é o maior ativo que você pode ter dentro do seu empreendimento. Por quê? Se você tem uma taxa de pessoas que não fica na sua operação e você tem um dispêndio financeiro com capacitação, investimento naquele colaborador e ele fica na sua operação e logo sai, você não consegue ter uma estabilidade cultural. Sim. Você mostra para o seu time que existe uma dispersão muito grande de colaboradores que não ficam no seu empreendimento. Então, hoje, quando eu olho para a minha empresa, eu lembro sempre do Abílio Diniz, porque ele fala que empresa é a somatória, basicamente, de dois elementos, que é pessoas e processo. Então, quando você entende sobre isso, você percebe que você ter dimensão de quais são os arquétipos das pessoas que integram o seu time, esse clima organizacional é importante para que você tenha uma governança corporativa assertiva. Então, hoje eu enxergo o meu escritório dessa forma, não apenas como advogado de direito, mas como um empresário da advocacia. Eu acho que esse ponto também é importante. Sim, bacana. É a fórmula, né? P mais P igual a R. Pessoas mais processos igual a resultado. Eu ouço muito isso do Marcos Max, ele fala muito sobre essa questão, né? Que pessoas são importantes, processos são muito importantes, tudo isso somado é igual a resultado. Mas, cara, o Will, ele me deu um insight sobre estagiário, né? Porque no previdenciário especificamente, você não precisa
na área comercial que seja um advogado mega experiente, principalmente para vender ações mais simples, né? Que não requerem ali análise documental e tudo mais. Pode ser um estagiário, obviamente sempre com a supervisão de um advogado, mas o Yuri trouxe um insight muito bacana que é sobre a contratação de... Nível qual o nome correto? De nível médio, né? Do pessoal do nível médio. Porque são pessoas no iniciozinho ali da vida profissional e que estão com gás inteiro para conseguir trabalhar, que a mãe leva lá, você falou, né? Exato. Eu fiz a entrevista com a mãe da colaboradora presente, foi uma experiência única pra gente isso aí, viu? Porque, de fato, essa geração mais nova, que está nos primórdios ali da sua vida profissional, eles têm, quando você encontra esse perfil ideal, que tem ambição, eles têm uma necessidade de validação social, então eles entregam muito resultado. E entra a questão do processo seletivo para que você seja assertivo na contratação, mas de fato é um público interessante. Então, no nosso escritório, a gente desenhou toda a jornada ali desse colaborador, um projeto pedagógico por trás para vender isso para os diretores desses colégios que fornecem esses currículos para a nossa empresa, o escritório de advocacia. Então, qual foi a nossa estratégia? Justamente pensar onde a maioria dos escritórios não tinham ainda olhado para esse cenário, que é contratar essas pessoas que estão ali na sua fase infanto-juvenil. Sim. Então, isso foi um ponto de disrupção. Foi uma sacada genial, eu vou aplicar, porque aqui em Goiânia, principalmente, criou-se uma cultura dos estagiários de direito, né? Que eles têm que pular de galho em galho para testar um pouco de cada coisa durante a faculdade. Ou que comercial não é jurídico, né? Já cansei de ouvir, chama para entrevista, o cara bom, você mostra para ele a possibilidade dele ganhar muito mais até que um advogado pela comissão. Mas não compensa. Ele, mas não tem petição? Não tem audiência. Falei, cara, é isso que você vai aprender para quando você for advogado você ganhar dinheiro. A faculdade não te ensina isso. Só que eles não querem. E aí, de fato, encontrar pessoas boas que sabem se comunicar e querem empreender, que querem crescer dentro de um negócio, tá complicado. Tá realmente complicado. E aí, esse insight foi bacana, viu? Especialmente pro prévio, eu vou aplicar, depois eu te conto o que deu lá no MRA. E eu lembro, assim, agora que... você tá com o iPhone aqui. Tô. Assim, eu lembro dessa colaboradora nossa do escritório que está com a gente ainda, já vai completar 1 ano, inclusive. E quando eu vi que ela pôde conquistar um celular, que para essa geração é algo assim... É gratificante, né? É uma microconquista para mostrar que, de fato, ela adquiriu aquilo com seus próprios meios. É mérito. Então, é meritocracia. E eu vejo que o escritório possibilitou que ela pudesse conquistar aquele bem que para ela é importante. E eu vejo, olha só, serve como exemplo. Então, na escola, poxa, eu estagio no escritório de advocacia, ali eu tive uma oportunidade de crescimento. Para eu, se brincar, ganhar até mais do que os pais em algum momento. Sim. Ali de fechamento de contrato, de bonificação. E aí até é um orgulho para os pais, né? Imagina, chega lá, mãe... Ganhei 4 mil esse mês. A mãe fica, meu Deus, até chora se brincar. Olha aí. Emoção. Eu ouvi sobre um passeio de balão também, que ela tá ganhando dinheiro. Show. Olha isso. Ó, a produção tá dando uma aguinha pra mim aqui. Aí sim, produção. Valeu, tamo junto. Ó, Will. Foi o também. Valeu, brigadão, viu? Ô, Will. Você tá falando do passeio de balão, ela ganhou? De brinde, foi isso? De brinde não, de meta? No caso seria um salário emocional importante para eu adotar, mas ela tá angariando recursos para ela mesma pagar com seu... Show, mas aí vai conseguir através do trabalho dentro do teu escritório, né? E eu torço para isso. Sim, amém. Cara, aí me conta uma coisa. O Prev, a gente sabe que é uma área muito boa. Eu sempre disse a todo mundo que a gente Prev dá milhão. Eu já vi algumas vezes. Uma vez eu fui alugar um espaço de festa, né, na época de casamento e tudo mais. E aí eu falei pro cara que eu era advogado, não sei o que, aquela coisa. Aí o cara falou assim, eu tenho um primo ali que a gente acha que ele até vende droga, porque ele comprou uma casa, aí todo mundo pensou, agora ele vai quietar. Passou um pouquinho, comprou uma fazenda. Eu falei, a que área que ele mexe? Previdenciária. Eu falei, cara, Prev realmente dá milhão. Só que por mais que isso seja uma verdade, né, Prev dá milhão, é um fato, no começo do Prev você não consegue ter caixa, né? Porque você só recebe no êxito, você só ganha ali quando o processo passa a ser pago pelo órgão, enfim. Como é que foi isso para você, de começar
numa área, e como é que é hoje em dia, né? Questão de fluxo de caixa, de manutenção da operação, tudo mais. Como é que você lida com essa situação de atuar numa área que não te permite cobrar honorários iniciais do teu cliente? Então, uma grande sacada que eu tive, aqui falando, é um overview, né? Essa visão mais holística do Prev, foi justamente quando eu pensei na jornada do cliente. Aumentar a minha esteira de produtos e vender para esse mesmo cliente em momentos diferentes. Então, vou citar aqui um exemplo. Quando você vende um BPC, suponhamos aqui para uma criança que ainda não atingiu a maioridade civil, ela vai estar naquela situação sendo representada pelos pais ali como tutores legais. Ótimo. Quando essa criança ela atingir a sua maioridade civil, por uma questão estratégica, seria interessante você dissociar a integração do grupo familiar para que cada pessoa pudesse compor um domicílio diferente. Porque daí o orçamento da mãe não conta pro filho que recebe esse benefício assistencial. Ou seja, mais um produto jurídico que você pode vender num outro estágio. Porque quando você pensa pela ótica do LTV, é justamente sobre isso. É quando você vende produtos diferentes dentro da sua esteira para o mesmo cliente. Então eu pensei, se hoje eu não tenho a escala que eu busco, a quantidade de contratos que eu almejo fechar, mas que tal vender para essas mesmas pessoas que já são clientes minhas? Então eu pensei nessa ótica. Então, nesse caso que eu falei, eu vendo o processo administrativo inicialmente para concessão do benefício assistencial, depois eu vendo a desvinculação desse representante legal para que o filho possa receber o benefício em nome próprio. Depois, esse filho ele vai querer se inserir no mercado de trabalho, mas não perder o benefício que ele ainda está em gozo. Então, existe uma outra possibilidade de você vender um planejamento previdenciário para que ele possa ser contratado. Aqui existe um regime específico para isso, sem que ele perca o benefício. Então, você já vendeu 3 produtos. 3 produtos. E tem mais um outro produto que você pode vender, que seria, olha, hoje eu não estou mais empregado, mas ainda recebendo o benefício, porém, eu penso em casar. E eu não tenho um histórico contributivo que me garanta no futuro uma aposentadoria, ou caso surja algum outro risco social, para que eu possa transferir esse meu benefício para uma outra pessoa, para o meu cônjuge, para o meu filho. Então, você pode também vender aqui o planejamento para que essa pessoa possa pagar essas contribuições do INSS sem que ela perca o benefício. Então, você já vendeu 4 produtos para o seu mesmo cliente. Então, você coloca ele dentro da sua operação e você olha pela ótica do LTV, você percebe que a sua esteira de produtos é muito maior do que aquilo que você via inicialmente. Caramba, que surreal isso aí, viu? O nosso prévio lá no RA, cara, eu digo que ele veio para corrigir não vou dizer um erro que eu cometi, mas uma decisão que eu tomei lá atrás, na minha advocacia, que não me arrependo dela, mas confesso que talvez eu faria diferente se tivesse um pouco mais de conhecimento do ponto de vista financeiro na época, né? O meu escritório, na época lá do FIES, a gente criou a tese do FIES, sem nota no Enem, deu muito certo, ganhava muita grana, né? Mas eu nunca me preocupei com a recorrência. Eu sempre me preocupei com o agora. Os clientes queriam parcelar via boleto, não. Aqui ou é à vista ou é cartão. Não tem esse negócio de recorrência, não. E acabou que, quando a tese do FIES ela caiu, eu me vi diante de um alto custo operacional, custo gigante ali de operação, só que nós paramos, né? Obviamente por uma questão ética de vender a ação do FIES, e aí eu me vi diante do seguinte questionamento: e agora? O que eu faço? Eu tenho um custo operacional, estou vendendo bem outras demandas, mas não é tanto igual vendia antes, então eu preciso fazer o que a gente chama de downsize, né? Que é desligar uma galera ali da operação, diminuir custos e tudo mais, porque o maior erro do empresário, isso eu vi uma vez com o Thiago Nigro, é a vaidade de querer manter uma operação gigante por aparência. O que a gente fez? A gente fez o downsize, diminuiu um pouco a equipe, a estrutura, o sistema, enfim, para comportar no novo, digamos assim, no novo formato, né? Só que, como eu não tinha recorrência, eu todo mês acordava devendo. Então, você acorda devendo 100, 200 mil reais todos os meses, você vai matando um leão por dia ali. Tinha vez que, no dia 20, 25 do mês que tava a operação, aí tinha 5 dias de lucro. O que vender aqui agora é lucro, porque o restante foi para pagar as contas, né? E aí, no prévio agora, eu comecei a fazer isso de pensar numa recorrência, que é você vender para o cliente ali, o LOAS, por exemplo, a gente parcela em 12 vezes.
Porque nesse momento eu não tô preocupado com o caixa do Prev. Eu tô preocupado com a recorrência, exatamente, com a minha receita previsível daqui a um tempo. E isso, eu mudei essa chavezinha há pouco tempo atrás e comecei até a pregar sobre isso, né, gente? Façam isso, não cometam o erro que eu cometi, porque de fato isso é ruim para empresas, né? Então, se eu tivesse tido uma gestão financeira ali atrás, na época do FIES, talvez eu não teria feito isso, né? De sempre querer só o à vista. Eu teria parcelado no boleto pro pessoal e ficaria mais tranquilo, que é hoje o que tem no Prev, né? Você trouxe uma perspectiva importante, o Henrique, para você redesenhar essa rota do seu escritório para atender essa situação atual que você vivenciou. Na sua perspectiva como mentor de advogados, pela experiência que você tem no mercado, na sua ótica, qual seria a principal barreira que a advocacia tradicional encontra para se inserir nesse mercado digital? Cara, a principal barreira que eu vejo que os advogados do tradicional eles encontram é mentalidade. Muita gente ainda está preso dentro daquela convicção de que o advogado não pode fazer marketing, o advogado não pode fazer vídeo, o advogado tem que ficar dentro do seu próprio escritório, que é o cliente que vai até ele. E assim, enquanto o pessoal não mudar esse pensamento, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir prosperar, porque de fato hoje tudo mudou. E aí tem advogado que tá no digital, mas ainda tá usando uma mentalidade antiga. Que aí acha que aqueles posts, aqueles vídeos falando sobre a súmula do STJ decidiu... Cara, isso não vende, velho. Até a venda mesmo, né? Falando do Prev, que é a sua área, quando a gente vai vender ali um LOAS num Prev, óbvio que a gente na mentoria aprende sobre gatilho mental, sobre rapport, conexão, tudo isso, né? Mas no Prev, a técnica é não usar a técnica. É você ser um ser humano. Isso. Aí fala, ô, dona Maria, tudo bem com a senhora? Muito prazer, eu sou o Henrique, a senhora tá precisando de um auxílio. Tanto que, quando a gente vai ensinar o pessoal a vender, eu digo o seguinte, ó, você nem tenta focar muito no nome do benefício. Porque, às vezes, você acha que é o LOAS, mas não é. É outra coisa. E a dona Maria não sabe o que é. O que ela quer é um benefício do governo. E a gente fala, eu quero encostar. Já viu? Eu quero encostar, doutor. Então eu vou te encostar agora, vamos lá. Isso é interessante, porque se você utilizar uma técnica muito apurada para vender para um público mais simples, você vai criar um distanciamento muito grande com essa pessoa. Eu digo que para você vender para o Prev, você tem que entender sobre descobertas. Você, de fato, apurar quais são as dores que essas pessoas têm, o que elas chamam de desafio, qual que é o tempo médio que elas esperam de resolução do processo. E aqui tem um outro gancho para você mudar essa precificação no curso ali da prestação de serviço, é justamente quando você vende inicialmente um produto para esse seu cliente e existe a demora do INSS para a conclusão desse requerimento. Então você vende, por exemplo, a impetração de um mandado de segurança, que já é um outro serviço jurídico. Você embute isso ali dentro da precificação e você aumenta a sua margem também de ganho com isso. Mas esse ponto que você trouxe justamente de simplificar o processo de vendas e não usar técnicas muito, por assim dizer, verticais com essas pessoas, isso é importante. Ô, Will, e dentro da advocacia, cara, quem são assim, os advogados que você vê como uma referência que você quer chegar lá, por exemplo... Nelson Williams, enfim, esse é o padrão, né? Sim. Me conta um pouco mais sobre quem são as inspirações do Will no previdenciário, por exemplo, ou você não vê muito gente do Prev, vê de outros lugares, como é que você faz? Hoje aqui no estado de Goiás tem um advogado que ele tem uma projeção muito importante. Aqui não tem como você dizer que não conhece, se você não conhece é porque você está fora do mercado, que é o Escobar. Sim. Que é realmente um bom grande demais, case de sucesso. Cara. Eu já comprei um curso dele uma vez. Cara, o cara muito simpático, muito bom no que ele faz. Até a voz dele, aquela voz mais impostada, eu sou fã dele também, viu? E ele faz um conteúdo que realmente atrai muita gente. Inclusive, Escobar, queremos você aqui também. E assim, num nível mais abrangente, a nível Brasil, o Nelson Williams realmente é um grande expoente da advocacia. De fato, ele trilhou um caminho importante e mostrou que é possível. Porque quando você fala numa roda de amigos, entre familiares, que você é advogado, eles percebem que esse mercado te possibilita ter ganhos expressivos, mas eles têm uma contingência até que ponto esse mercado pode te possibilitar prosperidade.
Aí você imagina que, de fato, ele cruzou uma barreira e realmente ele mostrou que é possível. Então, eu tenho ele como um grande referencial. Show, cara. É igual também aqui, né? O Nelson Williams, pra mim, ele mostrou para todo mundo que é advogado que é possível romper aquela resistência de ficar rico, ok. Já viemos vários cases de ricos, né? Mas e bilionário? O Nelson Williams ele trouxe essa visão pra gente que é possível você ficar bilionário, ter jato intercontinental. Ele tem um Legacy 650, se não me engano. Cara, eu tenho um quadro dos sonhos, eu tenho um jato aqui, né? Olha o meu isso. é um Phenom 100, entendeu? No quadro dos sonhos. Ele tem um Legacy, que é um negócio surreal, cara. E advogando. Pra mim, o que ele fez ali, de fato, foi disruptivo do ponto de vista tanto do direito em si, como do ponto de vista de empresas, né? De sair do zero, igual ele conta a história dele que saiu do zero e virou bilionário com a advocacia. E o que eu vejo muito nele, que eu vejo que é muito comum esse comportamento, né? Gente que não gosta, gente que odeia, gente que fala mal e, obviamente, gente que gosta, que é fã. Só que o que ele faz pra ele todo mundo é igual. Ele trata todo mundo, o hater, o fã, é todo mundo a mesma coisa. O que é muito bom. E uma coisa que eu também eu avalio muito é justamente a trajetória do seu escritório, da Rodrigues e Aquino. Eu vejo também que Show. foi um ponto de disrupção, porque quando você olha para essa região centro-oeste, de fato, existia essa carência de um escritório bem posicionado, com essa visibilidade e também com esse projeto educacional, para justamente instruir os advogados a como performar no digital, como atuar nesse meio. Porque quando você olha para a região sudeste do país, ali aquele Sim. circuito Rio-São Paulo, Isso. Espírito Santo, você percebe que é um trânsito importante para capacitação a nível, independente de qual seja a sua área de atuação, mas dentro do nosso estado, realmente esse seu posicionamento foi importante porque existia essa carência no mercado. Obrigado, cara. Fico feliz, né? Estamos indo na luta diariamente. É claro que a gente também toma muita pedrada, toma muito hate, né? Mas, assim, faz parte da vida de quem quer empreender, né? Aquele velho ditado aqui de Goiás, que é o prego que não se destaca, não toma martelada, algo assim, enfim. Mas se a gente supera de letra. Cara, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo aqui, Will, que conselho que você daria para um advogado que hoje ele é cético quanto ao digital? E ele acredita que não dá para prosperar, para mudar de vida, para vencer dentro do digital. Olha, eu diria para essa pessoa o seguinte: ação é uma palavra que tem que vir no seu dicionário antes de perfeição. Um outro conselho que eu deixaria para essa pessoa: comece simples, mas escolha um produto escalável, que foi justamente onde eu errei no início. E outra coisa, estude muito o seu mercado, defina um nicho de atuação de forma assertiva e com base nos mentores que você tem hoje no mercado, que são inúmeros. Então, se você conseguir agir antes de pensar em excelência, você entender sobre o mercado, escolher um produto correto que seja escalável, você vai conseguir ter sucesso. Em relação ao seu ceticismo, é justamente o convite que eu deixo para que você esteja cercado de pessoas que já chegaram onde você quer estar, porque o ambiente ele não é tudo, mas é parte dele. E para finalizar, eu diria que quando você está no digital, saiba que existe uma pessoa ali, um ser humano, que não é apenas um número. Então, quando você tem um posicionamento claro e uma entrega consistente, as pessoas vão comprar de você pela prova social. Porque hoje eu não pensava no início que eu pudesse alcançar, na idade que eu tenho hoje, o tempo de existência do meu escritório, está hoje entre os maiores escritórios de advocacia em Trindade, quiçá o maior na área previdenciária. Hoje a gente já atendeu mais de 2.000 clientes, tem mais de 600 avaliações no Google Meu Negócio e uma equipe que a gente tem crescido constantemente. Então, quando você tem essa dúvida se realmente o mercado funciona ou não, olha a sua volta que você vai encontrar essa resposta. Boa, cara. Parabéns, viu, pela sua história, pelo seu crescimento, pelo seu posicionamento e pela pessoa que você é. De fato, o Will que eu conheci, não só aqui, né, no podcast, mas na mentoria, nos bastidores, conversando, é um cara que me inspira muito, de verdade. Me deu vários insights, então aprendi bastante com você também e faço votos para que você continue crescendo, evolui, vá para uma sala maior, aumente a equipe e mostre para esse povão todo aí que é possível advogar de forma honesta, vencer e ainda mais no previdenciário, não é verdade? Agradeço mais uma vez pela oportunidade, reafirmo aqui que ter
tido esse privilégio de compartilhar a minha história, principalmente vindo de alguém que fez parte dela. É realmente uma história que marcou a minha vida, porque quando você lida com pessoas do seu porte, que realmente já trilharam caminhos que eu ainda não alcancei, mas estou na rota disso, você percebe que essa humildade, essa simplicidade de oportunizar também para quem está nesse caminho, essa voz, isso é importante e fala muito sobre o seu caráter. Show, aí. Tamo junto, viu? Obrigadão mais uma vez e até o nosso próximo podcast. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, Will. Tamo junto. Tamo junto. Vai.